Olá, mundo! Eu sou a Silvia e bem-vindos de volta a esse canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar de uma coisa muito importante. Será que a papelaria personalizada ainda continua sendo um bom negócio para 2025, 2026? Claro e evidentemente, a personalização ainda continua em alta. As pessoas querem cada vez mais coisas únicas, personalizadas, elas buscam unidade. Presentes personalizados, etiquetas, adesivos, cadernos, planners são muito procurados ainda. Mesmo que as pessoas usem muito digital, usem muito celular, algumas pessoas sim preferem os papéis, preferem o toque dessa papelaria mais criativa. Mas a papelaria criativa não se limita somente a esses papéis. A papelaria criativa também tem um leque gigante e a gente não pode esquecer dos microempreendedores, da papelaria para empresários, né, com tags, adesivos, uma infinidade de produtos que você pode oferecer. E você tem sim um plus a mais e é garantido o ano inteiro, desde que você tenha uma entrega boa para os seus clientes e os seus clientes confiem em você. Você tem que ter em mente que o mais importante é o que você, como papeleira, como papelaria criativa, oferece para os seus clientes? Qual é o seu diferencial? E sim, tem mercado para todo mundo, desde aquela papelaria de festas, que é aquela mais tradicional, mais comum, ou você quer mesmo criar uma marca própria, você pode ter esse leque. Tá, mas isso parece ser utópico, parece ser um sonho. O que eu posso fazer para começar? Hoje eu tenho algumas máquinas aqui no meu negócio. Porém, eu comecei apenas com uma impressora que eu ainda a tenho aqui e com régua, estilete, o que todo mundo mais ou menos começa mesmo. Porém, aos poucos, quando fui crescendo, eu fui investindo em maquinário. Isso tem trazido um retorno maior para mim, até mesmo por questões de agilidade no processo, né? Porque aquela pessoa que te encomenda, ela quer uma entrega rápida. Então você tem que agilizar o processo, você não pode ficar estagnado o tempo todo. Mas eu diria para você, não saia logo de cara comprando nada. Até porque você ainda não tem claro em mente o que você quer fazer, qual que é o serviço que você quer oferecer. Então, comprar maquinário errado ou comprar maquinário que você não vai usar, eu acho uma perda de investimento e de tempo. Eu, como uma professora que sou, eu gosto de planejar tudo e fazer um plano de ação. Eu gosto de fazer isso porque isso me norteia no que eu tenho que fazer, como eu tenho que trabalhar. Então, nesse sentido, eu tinha sim a impressora somente e já tinha algumas ferramentas sim. Porém, eu resolvi optar por usar um investimento que eu tinha para comprar a minha plotter de corte. Entre todas aquelas plotters, né, Silhouette, Camel 4, eu optei pela Cricut. Por vários motivos, mas são motivos pessoais meus. Você não tem que ter essa ferramenta, porque eu já queria fazer os meus topos de bolo, os meus adesivos, que era o que eu queria começar. Mas o que eu vejo é que muita gente começa com a encadernação, que não necessariamente você precisa ter uma plotter. Você pode ter somente ali uma encadernadora, alguns insumos, uma boa impressora para você poder começar. Então, se você apenas tem o desejo, mas não tem nenhum planejamento, nenhum plano de ação, eu diria para você: pare, pense e veja o que você realmente quer. E também pesquise o mercado. Porque comigo, mesmo eu fazendo tudo isso, o mercado ele é um mercado incerto. Eu moro no interior. Então, no interior, as pessoas tendem a pedir coisas como Shopee, Mercado Livre, Amazon, e sim, esses e-commerces podem sim te engolir viva. Meio que aconteceu isso comigo, ainda acontece, mas eu tento contornar. E eu contorno com o quê? Com redes sociais, as pessoas vendo, boca a boca, né? Porque eu moro no interior. No meu caso, eu ainda optei por não entregar, né? As pessoas retiram aqui mesmo. E isso meio que ainda me limita.
Então, sendo muito sincera com vocês, mesmo com todo o planejamento, essas coisas acontecem. Agora você imagina você não planejar nada. Então, se eu dissesse para você que não vale a pena, eu estaria mentindo, porque é um negócio muito vasto que você tem várias opções para você seguir. Porém, se eu dissesse para você que vá de cabeça, que não pense, vai logo, eu também estaria dizendo uma mentira. Porque você precisa sim de um investimento, você precisa sim de um planejamento, porque senão você vai ter um monte de máquinas paradas e você não vai produzir. Eu não tenho um número relativamente grande, se você for lá no meu Instagram, de seguidores nem nada, mas são pessoas que estão no meu entorno. Então, se essas pessoas fizerem um pedido que seja, com certeza eu vou conseguir ter uma margem de lucro no mês. Porém, não é uma coisa que todo mês eles façam, né? Então você precisa pensar muito nesse sentido. O que eu faço hoje é, sou professora meio período e trabalho meio período aqui na papelaria. Com isso eu tenho conseguido fazer as coisas sim, mas nesse momento eu não tenho conseguido somente da papelaria, por conta dessas outras coisas que eu disse, né? Entrega da comodidade, que é uma coisa que você quer fazer, mas custa dinheiro. Você tem que ter um investimento, você tem que ter um capital para isso. Também tem que saber precificar, que é uma coisa que muitas pessoas, e eu me incluo nisso, tá? Tem uma certa dificuldade. Porque você tem que calcular a sua margem de lucro, você tem que calcular o valor dos insumos, você tem que calcular o seu tempo, a sua conta de luz. Não é somente, eu acho que vai valer X. Você não pode abaixar o seu preço pelo e-commerce. Porque você faz uma coisa mais única, mais criativa e nunca, gente, nunca um trabalho vai ser igual ao outro. Eu tenho um trabalho X, fulano tem um trabalho Y, nunca vai ser igual ao outro. Por motivos pessoais, eu estava ausente aqui do YouTube, mas eu estou sempre movimentando o Instagram e também o TikTok. A gente tem que usar as redes sociais como os nossos aliados, porque no início nós somos pequenos, num mar de tubarões. Então, se a gente quer crescer, a gente tem que realmente aparecer. A timidez você tem que deixar para lá, porque você também é um pouco do que você faz. Por isso, eu estou tentando retornar aqui para o YouTube, apesar da minha entrega ser ínfima perto das outras redes. As pessoas têm que sim te conhecer e a gente não pode ter vergonha disso, mesmo que tenha um like só, mesmo que seja apenas um comentário. É importante sim, todo mundo teve um começo. Então a gente tem que ter isso em mente. Agora falando de cursos, muitas pessoas vendem cursos aí na internet de como você deve fazer as coisas. Eu diria para você ir atrás de um curso onde você tem mais dificuldade. Eu sei que tem várias pessoas, vários influencers desse ramo que são muito bons até, que a gente gosta, mas a gente tem que escolher uma coisa que a gente tenha dificuldade. No meu caso, a minha maior dificuldade hoje é a questão administrativa mesmo do negócio. Então, procurar um curso nessa área é a melhor sacada, mas também não é uma coisa que você tem que fazer de primeira. Você tem sim que pedir ajuda, tem sempre aquela pessoa na família, aquele amigo que entende mais, né, das coisas. Um contador, né, que eu acho que é importante sempre quando você tem um negócio, você ser registrado, ter um contador e para ele te orientar, sim, tá? Porque é uma burocracia que às vezes a gente deixa, vai empurrando, mas não é bom. Você tem que ter um CNPJ ou talvez um MEI, né, para te respaldar, para as pessoas terem mais confiança no seu trabalho. A ajuda sim é importante, mas ajuda certa. A gente vê muitas pessoas vendendo cursos de usar a máquina X, máquina Y, como você vai vender mais de forma X, forma Y. São coisas que às vezes a gente tem de graça sem na internet. Aqui no próprio YouTube a gente tem de graça. E a gente tende a buscar do jeito mais fácil. A gente tem que aprender a ser crítico e a buscar as coisas, sim, do jeito mais difícil, mas você não vai gastar nada. O YouTube tá aí para isso, o Instagram também tá aí para isso, e você aprende muito. Uma pessoa falou para mim assim: por que você está fazendo isso ainda? Você só tem esse número X de seguidores, você está perdendo seu tempo.
E isso mina a gente, a autoestima da gente cai sim lá embaixo se a gente der ouvido sim, principalmente de família, de pessoas ao redor da gente, mas a gente não pode desistir dos sonhos que a gente tem. A gente tem que entender que as pessoas, elas são maldosas. As pessoas falam com a gente certas coisas que é pra gente desistir mesmo, pra gente machucar. E eu falo pra vocês, não escute conselho de quem não construiu nada. Você está tentando construir o seu. E as pessoas sim querem te derrubar. Então você não pode desistir dos sonhos que vocês têm. Porque os sonhos de vocês são únicos. Hoje eu tenho isso aqui que para mim é muito. Mas você pode começar da sua salinha, da sua mesa de jantar. E isso não é vergonha para ninguém. As pessoas não constroem as coisas e elas querem que você também não construa. Então não deixa isso afetar vocês.